Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vida Vitoriosa. Eu estou muito feliz porque esse é o nosso primeiro encontro de vitória, um desejo que Deus colocou no meu coração para que a cada semana eu possa compartilhar uma palavra de vitória vinda através da palavra de Deus, através de insights, aprendizados e textos que há milhares de anos transformam a vida de pessoas e hoje eu quero trazer a mensagem de Deus para você. Então, vamos juntos aprender hoje qual é a palavra de Deus para você ter uma vida vitoriosa. Hoje eu quero trazer para você o perigo do desânimo, o prenúncio da derrota. E o texto base vai ser lá o de Josué 2:11, que diz: quando ouvimos essas coisas, o nosso ânimo se derreteu e ninguém mais teve coragem de enfrentar vocês, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Eu quero trazer algo especial para você compreender. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mais de 300 milhões de pessoas no mundo vivem hoje em estado de esgotamento emocional. E um dos sintomas mais comuns que existem é o desânimo constante, aquela sensação de que não vale mais a pena, de que para que lutar. Chega no início do dia, você acorda cansado e, além disso, sem aquela vontade de viver. O pior é que o desânimo não é apenas um cansaço, mas é uma doença da alma. Ele apaga o brilho dos olhos, rouba a motivação. Ele vai criar uma ilusão que vai fazer com que você pense o tempo todo que desistir é muito mais fácil do que tentar outra vez. E sabe o que é mais perigoso? É que ele é silencioso. Ele não vai chegar gritando, dizendo para você, para, acaba. Não, ele vai te esvaziando aos poucos, te afastando do teu propósito, até te convencer de que não vale mais a pena lutar. E eu lembro de uma história, verdadeira ou não, mais simbólica, de um jogador que decidiu correr uma maratona em uma competição internacional e ele caiu no chão a poucos metros da linha de chegada, o corpo dele não aguentava mais e muitos achavam que ele iria desistir, mas enquanto todos estavam gritando ao lado de fora, ele murmurava para si dizendo: eu não comecei para desistir, eu comecei para terminar. Ele foi se arrastando, tentou com dificuldade e ele cruzou a linha de chegada. E sabe o que é mais incrível dessa história? É que ele não ganhou medalha de ouro, ele não ganhou medalha de prata nem de bronze, ele foi um dos últimos a concluir essa maratona, mas o mais importante é que ele decidiu terminar a maratona. E hoje eu quero te trazer essa mensagem. O desânimo está tentando te parar antes mesmo de você cruzar a linha de chegada. Ele quer que você desista a 2 passos da promessa que Deus deu para você. Deus te deu uma palavra e o desânimo está tentando fazer você desanimar. Mas hoje Deus quer reanimar a sua vida, Deus quer reacender o propósito dentro de você, porque quem tem o Espírito Santo dentro de si nunca está realmente acabado, apenas sendo preparado. E eu quero trazer 3 verdades que vão curar o teu desânimo. E a primeira verdade é que o desânimo começa quando a fé derrete. Lá em Josué capítulo 2, e eu vou te pedir que em todos os nossos encontros você traga a sua Bíblia, seja ela física, seja ela no celular, a minha vai estar aqui no celular. Eu quero te convidar a você compreender lá em Josué capítulo 2 o que diz nesse texto. Olha que palavra maravilhosa tem lá para a gente começar a compreender. Diz assim: então, do acampamento em Siti, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. E diz que os homens, os 2, partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Olha que coisa interessante. Quando esses espias vão fazer o trabalho de reconhecimento da terra, eles entram em um local incomum, um local em terra estranha, um local onde existia uma prostituta. E sabe o que acontece? Aquela prostituta fala algo completamente extraordinário. Olha o que ela diz. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu ao rei que queria acabar com a vida dela. Sim, os homens estiveram aqui,
mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcance. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo do feixe de linho que tinha posto ali. Olha que coisa interessante. Raabe percebeu que os seus irmãos da mesma nação estavam atrás desses espias por um simples processo. E qual era o processo? Raabe compreendia claramente quem era o Deus de Israel. Lá no versículo 8 do livro de Josué, diz assim: antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles e ele disse: sei que o Senhor lhes deu essa terra. Disse ela: estamos todos apavorados por causa dessa verdade. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem, quando saíram do Egito, e sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus. O que eu quero trazer de consciência? O coração daquele povo se derreteu ao saber que o Deus de Israel iria entrar naquela cidade, e eles desanimaram no seu coração. Antes da batalha começar, os inimigos já estavam vencidos. Por quê? Eles se desanimaram. O derretimento da fé, o colapso da confiança. E nós precisamos aprender com esses cananeus o que nós não devemos permitir acontecer na nossa vida. É que às vezes nós não perdemos a batalha por falta de força, mas nós perdemos porque deixamos o desânimo corroer a nossa fé. E você precisa compreender isso, algo muito importante. O desânimo é o ladrão mais perigoso. Ele rouba o futuro sem tirar nada das suas mãos. Olha que louco. Ele vai tirando aos pouquinhos tudo que você não está enxergando de forma imediata. Ele vai acabando com o teu casamento, ele vai acabando com a tua empresa, ele vai acabando com os teus negócios, ele vai acabando com a relação com os teus filhos, porque quando o coração se derrete, a esperança se dissolve junto. E o que fazer, Patrício? Eu quero te dizer que quando sentir o desânimo se aproximando, fale com Deus antes de falar com o medo. Não permita que o medo seja a voz que vai tomar conta da tua cabeça, da tua mente, dos teus pensamentos. Fale com Deus, ore dizendo: Senhor, reacende em mim o fogo que o cansaço apagou. Reacende em mim o desejo de cumprir o teu propósito, porque o desânimo é uma arma do inimigo de Deus para fazer você não cumprir com o teu propósito. E eu quero trazer a segunda verdade desse nosso encontro de vitória para termos uma vida vitoriosa. É que o desânimo é o prenúncio da derrota. Já a coragem é o prenúncio da vitória. Os inimigos de Israel estavam derrotados antes da guerra começar. E Raabe viu isso. Eles perderam o ânimo, e o ânimo é o motor da vitória. Deus não promete a ausência de lutas, mas Ele promete presença constante no meio delas. Ele promete a presença dEle mesmo quando você está desanimado. Por isso eu quero te fazer um convite a acreditar, a confiar de que quem anda com Deus pode até se cansar, mas não desiste. E esse talvez seja o grande problema ao longo da tua vida, porque você não conseguiu realizar os sonhos que você sabe que pode realizar, os sonhos que Deus tem para a sua vida, porque você desistiu no meio do caminho. Relembre aí agora, qual foi um sonho que você não realizou porque você desistiu? Talvez foi o casamento que você acabou, porque você desistiu de amar, você desistiu de a cada dia alimentar. Talvez seja o teu negócio que você desistiu na primeira dificuldade, na primeira dívida, no primeiro problema que aconteceu. O que é que você está pensando em desistir agora? Deixa eu te falar algo importante. Deus quer te tirar da terra do deserto, da terra onde tem só maná, e Ele quer te levar para Canaã, a terra do mais do que suficiente, a terra onde você vai realizar os teus sonhos, mas é preciso você continuar firme, não desistir, mesmo em meio ao desânimo. O desânimo vai tentar te paralisar o tempo todo, mas a fé vai te reposicionar. Esse é o nosso grande desafio. Vamos permitir o desânimo ou a fé? O desânimo vai paralisar, a fé vai reposicionar. Então permita hoje que a tua fé te reposicione.
E outro ponto que você precisa compreender dentro dessa verdade: quem anda com Deus não teme o amanhã, porque já sabe quem é que espera lá. O maior problema que nos traz um desânimo constante, muito violento, é porque quando nós olhamos para o amanhã, nós tememos. Esses dias eu estava saindo, na casa que eu estou morando tem uma escada, e logo quando eu desci, tinha um passarinho lá dentro de casa. Eu falei, e o que esse passarinho está fazendo aqui? Eu fui olhar, as portas estavam todas fechadas, não sei por onde aquele passarinho entrou, mas para mim foi uma mensagem muito importante e interessante que me fez lembrar, e aí eu quero trazer para você o que está lá no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, em que Jesus falando, ele diz: por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida, o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Aquele passarinho me fez lembrar que eu não tenho motivo nenhum para temer o amanhã, a menos que eu esqueça como Deus agiu no passado na minha vida. Então que tal você começar a ter essa compreensão que eu não tenho que temer o amanhã, porque eu sei que o que Deus já fez para me trazer até aqui, Ele continuará fazendo. E o próprio Cristo vai fazer na conclusão desse capítulo, no versículo 34, ele vai dizer: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Então, eu quero te recomendar a você alimentar a sua coragem diariamente. Leia a palavra, escute louvores, ande com pessoas que reacendam a sua fé. Você se torna parecido com aquilo que você está alimentando, com aquilo que você está ouvindo. Então, hoje, para mandar esse desânimo embora, comece a reposicionar a tua vida através da fé. E para a gente avançar para a conclusão, eu quero trazer a terceira verdade desse nosso primeiro encontro. Que maravilha, saiu. A coragem não vem do que você tem, mas de quem você tem dentro. Josué, ele não venceu porque ele tinha um exército maior, mas porque ele tinha um Deus presente. O mesmo Deus que caminhava com ele é o mesmo Deus que está com você hoje, é o mesmo Deus que está comigo. Só que por muito tempo nós olhamos para os problemas, nós olhamos para os grandes desafios que nós temos da vida. É o filho e a filha que estão passando por momentos desafiadores, o desafio da conjugalidade, e nós começamos a olhar para os problemas e esquecer quem nós temos dentro. A coragem verdadeira não vai nascer na ausência do medo, mas da certeza da presença de Deus no meio do medo. Então, entenda que no meio do caos, no meio da incerteza, Deus está presente. A coragem não é se sentir forte, mas é continuar mesmo tremendo de medo. É continuar avançando em rumo ao propósito que Deus te confiou. Talvez mudem os caminhos, talvez mudem a maneira de fazer, mas o propósito que Deus te confiou, não desista, não pare. E entenda, quem tem Deus dentro nunca se entrega por fora. Eu quero te desafiar hoje de uma maneira especial a fazer uma oração e dizer: Espírito Santo, o Deus conosco, nosso Pai querido, habita dentro de mim, porque eu quero essa força, eu quero vencer esse desânimo. Em Isaías 41, versículo 10, eu quero ir para a conclusão, anote. Eu quero que este versículo seja o versículo da sua semana, para que você diariamente verbalize essa palavra, fale essa palavra, que você escreva num papel, cole no teu espelho, cole no banheiro, cole no teu ambiente de trabalho, na sua sala. Isaías 41, 10 diz: não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Então não temas, porque Deus está contigo. Onde você for, entenda que Deus está lá. Deixe esse versículo bíblico, essa verdade te relembrar a cada momento. A cada momento você nunca estará sozinho. Você nunca estará sozinho. Eu encerro
agora te dizendo que o desânimo é o prelúdio da derrota, mas a presença de Deus é o prenúncio da tua vitória. Você pode ter perdido tempo, recursos ou oportunidades, mas se o ânimo voltar, a vitória volta junto. Então saia daqui desta mensagem hoje, animado, animada, tendo a certeza que Deus está reposicionando a tua vida, que a vitória está chegando, que os problemas que você está vivendo serão solucionados. Esse é o convite de Deus para você. E vamos fazer uma oração final. Eu quero orar por você e faça dessa oração a tua oração nesse momento. Senhor, agora eu quero te entregar cada coração cansado, cada coração desanimado, cada coração que está pensando em desistir, que a partir deste momento, Pai, o Senhor restaure a esperança, restaure o vigor, que essa pessoa entenda que o Senhor está com ela a cada momento e que ela saia desse momento, ao ouvir esta mensagem, com a certeza que a vida vitoriosa é o que o Senhor tem para ela. Senhor, nos dai força, nos capacita, que nesta semana saiamos vencedores das batalhas e que ainda que venhamos a perder uma batalha, que entendamos que a guerra já está vencida porque o Senhor está indo à frente. Obrigado, abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso. Se essa palavra falou com você hoje, escreva aí nos comentários. Eu não desisto, Deus renova o meu ânimo. Compartilhe esse nosso encontro de vitória com alguém que precisa muito dessa fé, dessa palavra. E nunca esqueça, o desânimo é o prenúncio da derrota, mas a coragem é o primeiro passo da vitória. Eu sou o Patrício Darvison e quero te convidar a viver a vida vitoriosa que Deus criou para você. Deus te abençoe e até a nossa próxima mensagem. Valeu!